Como a maior parte dos irmãos sabem, nós temos por hábito aqui na nossa igreja fazermos pregações sequenciadas, tanto no Antigo como no Novo Testamento. No Novo Testamento estamos caminhando na carta de Paulo aos Filipenses, e no Novo Testamento na carta de Paulo aos Filipenses, e no Antigo Testamento no livro do profeta Malaquias. E eu peço que, por gentileza, os irmãos abram a palavra de Deus lá no livro do profeta Malaquias, o último livro do Antigo Testamento, capítulo 2, versículos 10 ao 16, será a porção da palavra do Senhor para nós. Livro do profeta Malaquias, capítulo 2, versículos 10 até o 16. Ouçamos então a voz do nosso Deus que fala conosco assim: Não temos nós todos o mesmo Pai? Não nos criou o mesmo Deus? Por que seremos desleais um para com os outros, profanando a aliança de nossos pais? Judá tem sido desleal, e abominação se tem cometido em Israel e em Jerusalém, porque Judá profanou o santuário do Senhor, o qual ele ama, e se casou com a adoradora de Deus estranho. O Senhor eliminará das tendas de Jacó o homem que fizer tal, seja quem for, e o que apresenta ofertas ao Senhor dos Exércitos. Ainda fazeis isso, cobris o altar do Senhor de lágrimas, de choro e de gemidos, de sorte que ele já não olha para a oferta, nem aceita com prazer da vossa mão. E perguntais, por quê? Porque o Senhor foi testemunha da aliança entre ti e a mulher da tua mocidade, com a qual tu fostes desleal, sendo ela a tua companheira e a mulher da tua aliança. Não fez o Senhor um, mesmo que havendo nele um pouco de espírito? E por que somente um? Ele buscava a descendência que prometera. Portanto, cuidai de vós mesmos, e ninguém seja infiel com a mulher da sua mocidade. Porque o Senhor, Deus de Israel, diz que odeia o repúdio, e também aquele que cobre de violências as suas vestes, diz o Senhor dos Exércitos. Portanto, cuidai de vós mesmos e não sejais infiéis. Queridos, um texto difícil, uma admoestação bem severa que Deus está dando ao seu povo. Nós precisamos orar, pedir ao Senhor graça e sabedoria na compreensão da palavra dele. Oremos. Senhor, nós necessitamos ser guiados por ti, porque o Senhor é o bom pastor. Muitas vezes as vozes no nosso coração não permitem com que possamos andar na boa vontade do Senhor. E nós te pedimos que por tua misericórdia, por tua graça, a tua palavra se torne clara a nós. Que seja o Senhor falando, nos instruindo, nos admoestando, nos consolando e nos ajudando a ver a glória do Evangelho de Cristo por meio desse texto das páginas da Antiga Aliança. É o que nós oramos e pedimos assim em nome do Senhor Jesus. Amém. Queridos, a santidade é um atributo de Deus. E este atributo também é requerido na vida do seu povo. E dentre os fatores que afetam a vida de santidade do povo de Deus, está o casamento misto. Aqui eu preciso definir exatamente o que eu estou me referindo. Estou me referindo a pessoas que são servas de Deus, crentes, professas, que estão na igreja e que casam com pessoas que não servem ao Deus Criador dos céus e da terra. Na Bíblia, vemos várias vezes na história de Israel em que a santidade do povo de Deus foi maculada justamente devido à permissividade para casamentos mistos. Só para dar alguns exemplos, a gente pode pegar o livro de Números, capítulo 25, um episódio em que o povo de Israel começou a se contaminar com mulheres ali de Canaã, cometendo prostituição. Por exemplo, nós podemos lembrar de Sansão, um homem de Deus, um juiz da história do povo de Deus, e que justamente por se envolver com mulheres que não eram judias, se perdeu e acabou morto por causa desse pecado. Por que não lembrar também de Salomão, um homem de Deus, mas que se perdeu casando não apenas com várias mulheres, mas com várias mulheres estrangeiras. E o texto da palavra de Deus diz claramente que na sua velhice, Salomão se perdeu e cometeu abominação contra o Senhor, justamente porque se envolveu com mulheres de outras nações e servindo também aos deuses dessas mulheres.
nós podemos, por exemplo, nos lembrar de Esdras e Neemias, os dois restauradores do povo no retorno do cativeiro babilônico, ambos extremamente comovidos pela condição do povo de Deus, que estavam ali e muitos estavam se casando com pessoas que não eram parte do povo de Deus, ao ponto que até os filhos daquela nova geração não sabiam falar a língua hebraica, ou seja, eles nunca haveriam de conhecer a palavra de Deus. Queridos, nesses poucos exemplos, além do texto de Êxodo que nós lemos na nossa liturgia de hoje, e nós vamos ler alguns textos durante a nossa exposição, fica claro que casamentos funcionam como uma porta de entrada para uma ruína espiritual do povo de Deus, casamentos mistos. No Antigo Testamento, sempre que o nível moral e espiritual do povo de Israel caía, a coisa mais comum eram justamente esses casamentos mistos, em que, de maneira especial, os homens judeus se casavam com mulheres pagãs. E é justamente a consequência é aquilo que o texto da palavra de Deus está falando. Primeiro, você se une a uma pessoa que não serve ao Senhor, logo, logo você estará cultuando ao mesmo Deus que ela. E qual era o resultado, então, desses casamentos mistos que são apresentados na Bíblia? Em vez dessas mulheres se converterem ao Senhor, era o contrário que acontecia. Os homens eram convertidos aos deuses pagãos e eram levados a adorá-los. Os maridos, para agradarem as suas esposas, começavam a participar dos cultos aos deuses pagãos. Com isso, os filhos que cresciam naquela família ficavam divididos, pois viam e aprendiam duas práticas religiosas dentro da sua própria casa. E é diante disso que vemos o surgimento de uma nova geração que não tem a consciência da sua identidade como povo de Deus e que naturalmente não vive em santidade, tal como Deus é santo. A consequência disso era justamente que o culto era afetado. Os irmãos devem se lembrar que nas sessões anteriores, aqui do livro do profeta Malaquias, a queixa de Deus está essencialmente vinculado a isso, a um culto que está sendo prestado da maneira indevida. Então é como se Deus estivesse indo mais profundo no problema, dizendo que o problema não era só falta de motivação do povo, dizendo que o problema não era apenas um coração desleixado para com as coisas de Deus, mas estava com aquilo que eles estavam se misturando, casando com pessoas que não pertenciam ao povo de Deus. E a Bíblia, queridos, indica claramente esse pecado como sendo a porta de entrada para a idolatria que conduziu o povo de Deus para o cativeiro babilônico. Eles começaram a casar com pessoas que não pertenciam ao povo de Deus, foram levados à idolatria e daí sim eles foram para o cativeiro babilônico. O povo da época de Malaquias sabia que esse tinha sido o motivo pelo qual anos atrás o seu próprio povo havia ido para o cativeiro babilônico. Mas eles retornaram a cometer esse mesmo pecado depois de retornarem para a sua terra. No texto que acabamos de ler, podemos ver que o problema não é apenas casamento misto, mas também que os homens estavam abandonando as suas esposas judias para se casarem com mulheres pagãs. Então, aqui nesse texto, nós podemos ver uma divisão bem clara, duas seções dispostas de uma maneira bem clara, dois pecados sendo denunciados. Dois pecados pesados, irmãos. E que eu sei que, por meio dessa pregação, vai ter gente que vai gostar mais de mim e vai ter gente que vai me odiar mais. Mas o meu papel é ser fiel àquilo que a palavra de Deus ensina. O meu compromisso, antes de ser com a igreja, é com Cristo. Então, o meu primeiro compromisso é com Cristo, é por isso que eu falo verdades que às vezes podem ser difíceis e dolorosas de ouvir. O nosso texto ele pode ser dividido basicamente em duas seções. Primeiro, dos versículos 10 a 12, Deus denuncia o pecado do casamento misto. E a segunda parte, dos versículos 13 ao 16, Deus denuncia o pecado do divórcio sem uma causa plausível. Então, duas sessões, primeiro falando de casamento misto, versículos 10 a 12, segunda parte, dos versículos 13 a 16, sobre divórcio sem uma causa plausível. Vejamos então a primeira parte do nosso texto, dos versículos 10 até o 12, onde Deus condena o casamento misto. Vejam comigo como começa o versículo 10, onde começa sendo apresentado duas perguntas que também funcionam como uma declaração. O versículo 10 começa dizendo o seguinte: não temos nós o mesmo Pai? Primeira pergunta. Segunda pergunta, não nos criou o mesmo Deus? Ou seja, não foi Ele que nos deu a vida? Ele é o Pai, não foi Ele que nos deu a vida? E a resposta, queridos, naturalmente seria sim. Nós
homens e mulheres judeus, temos o mesmo Pai, temos o mesmo Criador, que é o Deus que se revela em Israel. Esse é o meu Pai, esse é aquele que me criou. Queridos, alguns pontos já precisam começar a ser destacados nessa parte introdutória aqui do sermão. Devemos lembrar que naquela época era o pai que determinava com quem a pessoa iria se casar. Hoje é diferente o sistema, mas naquela época eram os pais que se uniam e estabeleciam quem ia casar com quem. Então, quando Deus diz, vocês são meus filhos, eu sou o pai de vocês, o que Deus está falando? Ele está deixando bem claro que ele tem autoridade para dizer com quem e como nós devemos casar. Ele é o pai. Se são os pais terrenos que estavam estabelecendo os casamentos, ele muito mais tinha o direito de estabelecer com quem o seu povo haveria de casar. E então, ele determina claramente que eles deveriam casar com pessoas que seguissem o mesmo Deus. Além disso, quando Deus diz que é o Criador, na segunda pergunta, devemos lembrar que na criação que Deus estabeleceu um casamento monogâmico que não deve se romper. Eles são uma só carne. Então, por essas duas perguntas, os dois problemas que serão tratados logo depois já estão levantados. Ele é o pai, ele estabelece com quem vai casar. Ele é o Criador, foi ele que estabeleceu como deve ser o casamento. Então, é apresentado uma pergunta de Deus por meio do profeta Malaquias. A terceira pergunta, ainda no versículo 10. Por que seremos desleais uns para com os outros, profanando a aliança de nossos pais? A pergunta é o seguinte: se eu sou um crente, a minha esposa é uma crente, temos o mesmo pai, temos o mesmo Criador, por que eu vou ser desleal para com ela? A minha esposa, ela é tanto filho de Deus como eu sou. A pessoa com quem eu sou casado é tanto filho de Deus como eu sou. Imagine você fazer alguma coisa de mal em relação ao filho de alguém importante. Você está muito enrascado. Então, quando nós somos desleais dentro do casamento e somos casados com alguém que é da aliança, nós estamos fazendo um mal para alguém que é um filho de um Deus que é todo-poderoso e que estabeleceu os termos desse casamento. Vemos também que nessa deslealdade, o texto diz que eles profanavam a aliança dos seus pais. E a pergunta é, qual é essa aliança dos pais ao qual o profeta Malaquias se refere? E nós podemos interpretar essa expressão de duas maneiras. Primeiro, que como eu falei anteriormente, os casamentos daquela época eram marcados, eram organizados e arrumados pelos pais. Assim, essa expressão pode estar se referindo ao fato da aliança ter sido feita pelos pais dos noivos. Por que vocês estão profanando a aliança dos seus pais? Ou seja, o pai do noivo e da noiva se uniram e fizeram o casamento. Então, quando eles se separam, quando eles traem um ao outro, eles estão quebrando, então, a aliança com os pais, aquilo que os pais haviam feito. E os homens de Israel estavam profanando essa aliança ao abandonarem as suas esposas crentes, que foram buscadas pelo seu próprio pai, para então se unirem a mulheres pagãs. Essa é uma possibilidade de interpretação. Mas há uma segunda interpretação, que eu defendo mais vigorosamente, essa interpretação, de que essa aliança se refere à aliança de Deus com os patriarcas. A aliança que Deus havia estabelecido com Abraão, Isaque e Jacó. Lembramos que Deus está falando aqui para o povo da aliança. Então a pergunta, por que vocês estão quebrando essa aliança? A aliança que eu fiz desde dos patriarcas. Por essa aliança, eles seriam um povo exclusivo de Deus e separado por Deus para viver de acordo com a santidade de Deus. Na medida em que eles se divorciavam para casar com mulheres estrangeiras, a aliança de Deus com os patriarcas estava sendo quebrada, estava sendo maculada. Então, essa segunda interpretação é a mais coerente com o todo do livro do profeta Malaquias. E é diante desse fato que Malaquias está aqui denunciando de que eles estavam se divorciando das suas esposas crentes para se casar com descrentes e assim vivendo como um povo que não pertencia à aliança, quebrando a aliança com Deus. No versículo 11, o texto afirma como que Deus estava expressando a sua insatisfação em relação a esse fato. Deus anuncia: Judá tem sido desleal e abominação se tem cometido em Israel e em Jerusalém. Então Deus fala que eles estavam sendo desleais.
ou infiéis, e cometendo abominação, por 2 motivos. Primeiro, vejam comigo, porque Judá profanou o santuário, o qual ele ama. Os irmãos devem se lembrar que no capítulo 1, versículo 6, e no capítulo 2, versículo 9, vemos o Senhor condenando o culto que estava sendo entregue. Estava sendo entregue um animal incorreto, eles estavam com sentimentos incorretos, havia um desleixo para com Deus. E essa adoração incorreta gerou a franqueza espiritual do povo, bem como o segundo motivo pelo qual o Senhor o repreende. Então, o primeiro ponto é, Judá está profanando o santuário. O culto está sendo prejudicado por causa disso, por causa da infidelidade de vocês. O segundo motivo, ainda no versículo 11, é, Judá se casou com a adoradora de Deus estranhos. Queridos, esse é um dos versículos que nos ajuda a lidar com o texto original para podermos extrair a mensagem que o profeta está querendo trazer para nós. Quando ele fala de palavra de casou com a adoradora de deuses estranhos, essa palavra estranhos, ela pode ser traduzida no hebraico literalmente como estrangeiros. Judá se casou com a adoradora de deuses estrangeiros. Lembra que Yahvé era o Deus de Israel? Mas eles estavam profanando o culto, e uma das coisas que eles faziam para profanar o culto era casar com deuses, filhos de deuses estrangeiros. E interessante também que essa palavra adoradora não é adoradora, é bate, filha. Então, Judá se casou com filha de Deus estranho. Você não disse que você é um filho de Deus? Não é isso? Pois então, quem não é um filho de Deus, é filho de quem? Filho de um Deus estranho. O que o profeta está dizendo? Vocês estão casando com filhos de outros deuses. Com filhos de deuses da idolatria do coração do homem. Dessa forma, queridos, Deus está mostrando claramente que comunhão há luz com trevas. Eu sou um filho de Deus, remido em Cristo Jesus. E então eu vou me casar com alguém que não é um filho de Deus. Com alguém que não serve ao Senhor. Isso, segundo o próprio texto, é chamado de uma abominação. Isso é chamado de deslealdade para com Deus. Porque o Senhor havia mandado eles não se misturarem com as demais nações. Os irmãos podem se lembrar do texto de Deuteronômio, capítulo 7, os versículos 1 a 4. Quando Moisés está ali diante da segunda geração de judeus, que estava para poder entrar na terra prometida, e Deus, por meio de Moisés, deixa bem claro como eles deveriam lidar com os povos que viviam ali naquela terra que eles haveriam de conquistar. Deuteronômio 7, versículos 1 a 4, diz o seguinte: quando o Senhor teu Deus te introduzir na terra a qual passas a possuir, e tiver lançado muitas nações diante de ti, os heteus, e os gigazeus, e os amorreus, e os cananeus, e os ferezeus, e os heveus, e os jebuseus, 7 nações mais numerosas e mais poderosas do que tu, e o Senhor teu Deus as tiver dado diante de ti, para as ferir, totalmente as destruirás. E aí veja uma observação: não farás com elas aliança, nem terás piedade delas, nem contrairás matrimônio com os filhos dessas nações. Por quê? Não darás tuas filhas e teus filhos, nem tomarás tuas filhas para os teus filhos. Por quê? Essa é a pergunta. Por que, Senhor, eu não posso casar com o povo da terra? Pois elas fariam desviar teus filhos de mim. Você quer que seu filho se desvie do Senhor? E Deus está dizendo, ele vai se desviar de mim. Para que servissem a outros deuses. Lembram-se, elas são adoradores de deuses estranhos, deuses estrangeiros. E qual é a consequência disso? E a ira do Senhor se acenderia contra vós outros, e depressa vos destruiria. Um texto pesado, queridos. Mas que Deus deixa bem claro como deve ser o casamento de um crente. Nesse texto, o Senhor mostra que o motivo pelo qual ele condenou o casamento misto é o fato de que ele enfraquecia a lealdade que eles tinham ao Senhor. E mesmo com essa orientação, eles continuavam sendo desleais ao Senhor. Algo que precisa ficar bem claro aqui, nessa parte da nossa exposição, é que o problema aqui não era uma mistura étnica. Talvez alguém pode dizer, mas esse Deus é um Deus racista, só quer que os judeus casem com os judeus. Em nenhum momento.
diz isso na Bíblia. O que está sendo dito aqui de uma maneira bem clara é que devemos casar com pessoas de qualquer tipo, desde que elas sirvam ao Senhor. Os irmãos podem se lembrar? Lembram-se de Raabe? Uma mulher cananeia, que havia sido uma meretriz, e mesmo assim, um homem hebreu casou com ela. Porque aquele que está no Senhor é nova criatura. Lembram-se de Ruth? Uma mulher moabita, mas outra convertida. Então, o problema não é étnico, o problema é religioso. Antes dessas mulheres casarem com homens hebreus, antes elas professaram a fé no Senhor. Lembram-se de Raabe dizendo que está todo mundo com medo do Deus dos hebreus, que livrou eles do Egito, e pede para que esse Deus livre ela do juízo. Lembram-se quando Ruth chegou e disse para Noemi: o seu Deus é o meu Deus. Essas mulheres se converteram antes, tá? Então, aqui fica bem claro que o problema de Deus não é étnico, mas religioso. E eu quero dar um passo à frente. Como os irmãos sabem, todo pastor presbiteriano e todo presbítero presbiteriano jura lealdade aos símbolos de fé da igreja. A Confissão de Fé de Westminster, o Catecismo Maior e o Breve Catecismo. Dessa forma, todas as vezes que nós lidamos com a igreja e as demandas da igreja, nós lidamos também com os símbolos de fé da igreja. E a Confissão de Fé de Westminster, no capítulo 24, parágrafo 3, diz o seguinte: a todos os que são capazes de dar um consentimento ajuizado, é lícito casar. Mas é dever dos cristãos casar somente no Senhor. Portanto, os que professam a verdadeira religião reformada não devem casar-se com infiéis, papistas ou outros idólatras. Nem devem os piedosos prender-se desigualmente pelo jugo do casamento ao que são notoriamente ímpios em suas vidas ou que mantêm heresias perniciosas. Queridos, quando eu vejo um pastor presbiteriano fazendo um casamento de um crente com descrente, ou ele é muito desonesto, ou ele não conhece nada do que ele jurou. E sendo desonesto também. Como é que ele jura fidelidade a uma coisa e faz o contrário do que ele falou? De tal forma que é abjeto quando o pastor presbiteriano celebra um casamento de um crente com um descrente. Eu faço um casamento de dois descrentes, tranquilamente. São dois descrentes. Casamento é bênção comum, Deus dá para crente e para descrente. Mas o crente, ele só pode casar no Senhor. É basicamente isso que a confissão de fé está dizendo. E eu, como jurei fidelidade ao símbolo de fé da igreja, se eu fizer algo diferente, eu deveria, no mínimo, ser disciplinado por invocar o nome de Deus em vão. No mínimo, ser desleal, dar falso testemunho. E adiante disso, queridos, dessa situação, dessa condição, que por meio do profeta Malaquias, o Senhor faz uma ameaça no versículo 12. Veja qual é a ameaça de Deus. O Senhor eliminará das tendas de Jacó o homem que fizer tal, seja quem for, e o que apresenta ofertas ao Senhor dos exércitos. Podemos ver que, mesmo diante do casamento misto, esses judeus continuavam apresentando as suas ofertas ao Senhor. Eles não tinham problema de ter um casamento bagunçado, de ir, sei lá, um outro dia, no lugar de adoração da outra pessoa, e no domingo para a igreja. Tá? Não tinha problema nenhum. Eles continuavam ali apresentando as ofertas. Mas a obediência na entrega do sacrifício não adiantava nada devido à falta de santidade na vida deles. E a ameaça de Deus, queridos, é muito séria. Deus diz que vai eliminar qualquer um que estivesse profanando o santuário e se casando com a adoradora de Deus estranho. Ele ainda fala que vai eliminar seja quem for, e o que apresenta ofertas ao Senhor dos exércitos. Essa expressão indica que, provavelmente, os próprios sacerdotes estavam cometendo esse pecado. Os sacerdotes eram aqueles que apresentavam ofertas ao Senhor. Ou seja, até aqueles que deveriam ter uma vida exemplar, prestar um culto puro a Deus, estavam prestando culto impuro, porque estavam casados com mulheres pagãs. A imagem é basicamente o seguinte, irmãos. É você chegar na igreja e você vê o pastor. Geralmente,
Quando você vê o pastor, você pergunta, quem é a esposa do pastor? Aonde está a esposa do pastor? Aí eu chego, o irmão da igreja, não, a esposa do pastor não é crente, não. Nem aqui ela está hoje. Você aceitaria esse tipo de coisa? É no mínimo estranho, para não dizer bizarro. E lembrem-se, o pastor, ele é padrão dos fiéis. Então, não é que o fiel, ele adota ou não uma coisa, é que no pastor é inegociável da esposa dele ser uma mulher crente, uma mulher piedosa de verdade. E então, queridos, eles estavam nessa condição e vemos a partir do versículo 13 que o problema de Israel não era apenas casamento misto, mas também o divórcio. Ao que parece, queridos, o problema aqui não era só gente solteira casando com mulher estrangeira, mas também que os israelitas estavam se preparando, estavam se separando das suas esposas israelitas para casar com mulheres estrangeiras. Vejam comigo, versículo 13, onde começa a segunda parte do nosso texto. Ainda fazeis isso, cobris o altar do Senhor de lágrimas, de choro e de gemidos. No versículo 13, fica claro aqui que esses homens não apenas iam para o culto. Versículo 12 diz que eles apresentavam uma oferta ao Senhor. Mas não era só ir lá e entregar a oferta, o que já seria muito bom. Queridos, o texto ainda fala que eles tinham emoções fortíssimas. O texto diz que eles cobriam o altar do Senhor com lágrimas. Eles chegavam diante de Deus e chorava muito, irmãos. Imagine você chegar numa igreja que está todo mundo chorando. Você vai dizer, o Espírito Santo está aqui. É aqui que tem quebrantamento. Isso que é uma igreja de verdade. E Deus está dizendo, olha, está tudo errado. Não só cobriu o altar do Senhor com lágrimas, mas eles faziam isso com gemido. Gritando, Senhor, tem misericórdia da gente, Senhor. Os persas estão sobre nós. Sofremos. Imagine, irmãos, essa cena de desespero. Certamente nós julgaríamos essas pessoas realmente como fiéis ao Senhor, pessoas quebrantadas. Mas vemos que diante da vida deles, o Senhor não aceitava a adoração, irmãos. O texto fala ainda, de sorte que ele, Deus, já não olha para a oferta. Lembram-se lá no profeta Isaías, quando o texto diz que quando eles entregavam a oferta, o Senhor virava o rosto? Ou seja, o Senhor nem olhava para aquela oferta, nem aceita com prazer da vossa mão. Isso mostra, queridos, que há uma íntima ligação entre a minha conduta moral e o culto que Deus aceita. Tema tratado aqui nas sessões anteriores do livro do profeta Malaquias. Você pode trazer oferta, você pode chorar, você pode gemer, você pode gritar, mas se a sua vida não estiver de acordo com aquilo que o Senhor quer, Deus não se impressiona com isso. Deus não se impressiona nem um pouco com a sua lágrima. Se quisermos entregar a Deus um culto que o agrade, devemos começar com uma vida de santidade, tendo uma vida de conformidade com aquilo que a palavra de Deus ensina. Então vemos no versículo 14, Deus fala que não aceitava o culto deles, e então eles perguntavam. Lembram-se que o livro do profeta Malaquias é uma estrutura de diálogo, em que Deus fala e eles contra-argumentam? Aí eles vão perguntar, e perguntais, por quê? Por que, Senhor, a gente está chorando, o Senhor nos aceita? Por que a situação está tão difícil, meu Deus? Por que a gente está levando a oferta para o Senhor? E, queridos, mais uma pergunta cínica que eles estavam fazendo a Deus, porque eles sabiam o motivo da rejeição de Deus em relação a eles. E na resposta, Deus mostra que o problema não é apenas o casamento misto, mas também a questão de divórcio. Na segunda parte do versículo 14 até o versículo 16, Deus dá 3 motivos pelos quais ele não aceitava o divórcio que estava acontecendo no meio do seu povo. Primeiro motivo, o divórcio é uma quebra da aliança. Vejam comigo a segunda parte do versículo 14. Por que que o Senhor, a pergunta é o seguinte, por que que o Senhor não aceita o nosso culto, não aceita com prazer o nosso culto? A resposta, porque o Senhor foi testemunha da aliança entre ti e a mulher da tua mocidade, com a qual tu fostes desleal, sendo ela a tua companheira e mulher da tua aliança. Malaquias afirma aqui que Deus havia sido um testemunha da aliança que eles estavam rompendo. Meus queridos, uma das coisas que a gente tem no casamento são as testemunhas, né? Aí você escolhe o número, fica tudo na mesma cozinha, o mesmo tom de gravata, fica todo mundo bonitinho, elegante, gasta uma grana, tem que dar o presente mais caro para o noivo e para a noiva, faz parte.
né? Mas tem uma coisa, um noivo e uma noiva nunca pode esquecer que tem uma testemunha acima de todas as outras. Acima daqueles que assinam até o papel, que é Deus. A maior testemunha que está presente no momento de um culto é o próprio Deus. E é isso que Deus está falando. O Senhor foi testemunha da aliança entre ti e a mulher da tua mocidade. O Senhor viu, o Senhor estava lá. E ele estava assinando embaixo. O que a testemunha faz? Assina embaixo, não é isso? E Deus diz, ó, está casado, é uma carne só. Tá? Então, vemos com isso, queridos, que o casamento é uma aliança séria, onde Deus é o testemunha daquele ato. Assim, o casamento não é uma instituição meramente humana, mas algo que fazemos diante de Deus. Há um antigo forró baiano, né, de um arrastapé, que disse que se casamento fosse bom não precisava de testemunha. Mas todo casamento tem uma testemunha, que é o Deus criador dos céus e da terra. Ele está lá. E o texto ainda fala que esses homens estavam sendo desleais com as suas esposas ao abandonarem ela. Deslealdade. Queridos, eu quero que vocês percebam uma coisa. No versículo 11, Deus fala que eles estavam sendo desleais com ele. Aí quando chega aqui no versículo 14, o que ele diz? Vocês estão sendo desleais para com a sua mulher. O que isso nos ensina? Primeiro, para você ser desleal à sua esposa, ao seu marido, você já foi desleal a Deus. Primeiro nós quebramos a nossa relação com Deus, a nossa afeição ao Senhor, para depois quebrarmos a aliança do casamento. Mas há um segundo motivo pelo qual Deus não aceitava o divórcio. É que no casamento, Deus torna o homem e a mulher apenas uma pessoa, e tudo isso tem um propósito santo. Versículo 15 diz o seguinte: não fez o Senhor um, mesmo que havendo nele um pouco de espírito? E por que somente um? Ele buscava a descendência que prometera. Portanto, cuidai de vós mesmos, e ninguém seja infiel para com a mulher da sua mocidade. Eu preciso ir caminhando aos poucos aqui, que esse versículo é um dos versículos mais difíceis de todo o livro do profeta Malaquias, talvez de todo o Antigo Testamento. É um livro é um versículo difícil de interpretação, tá bom? Tanto que se você tiver com NVI ou alguma outra tradução, é possível que tenha uma outra estrutura, tá bom? Então vamos caminhando aqui, entendendo qual é a mensagem desse versículo. A pergunta é: não fez o Senhor um? Aqui essa pergunta se refere a Gênesis 2, 24, que diz: por isso deixará o homem pai e mãe e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Deus, através do casamento, tornou homem e mulher apenas um. E é justamente isso. Deus não fez só um. E é justamente essa ideia que é repetido pelo Senhor Jesus Cristo quando ele é questionado sobre o divórcio, lá em Mateus 19, 4 a 6. Então respondeu o Senhor Jesus: não tendes lido que o Criador, desde o princípio, os fez homem e mulher, e que disse: por esta causa deixará o homem pai e mãe, e se unirá à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne, de modo que já não são mais dois, porém uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem. Percebam também que aquilo que Deus tornou um só foi uma aliança entre um homem e uma mulher, tá? Não foi entre dois homens, não foi entre duas mulheres. Deus fez um homem e uma mulher, e desses dois, por meio do casamento, fez um só. E o texto continua, o versículo 15 continua. E tem uma expressão aqui que talvez seja a grande dificuldade que a gente tem a interpretar esse texto. Diz que Deus fez um só, mesmo que havendo nele um pouco de espírito. O que ele quer dizer com isso? Né? E aqui eu concordo com os comentaristas que afirmam que essa expressão se refere à capacidade de Deus poder ter dado mais de uma mulher para Adão. Ou seja, havia mais espírito em Deus para soprar e fazer mais mulheres para Adão. A ideia é o seguinte: Deus fez o boneco lá, né? Adão fez aquele bonequinho e soprou o fôlego de vida, certo? Da mulher também tira da costela de Adão e sopra o fôlego de vida sobre a mulher. Deus sopra o espírito. Vocês acham que Deus não tinha mais fôlego para poder fazer mais uma bonequinha para Adão? Tinha. Total. Mas ele deu quantas? Uma. Uma só. E com essa uma, eles se tornam uma só carne. Havia mais capacidade em Deus de dar mais mulheres para Adão, mas ele deu uma só. E Deus, o texto ainda diz, no finalzinho do versículo 15,
E por quê somente um? Por que Deus deu uma só mulher para Adão? Ele buscava a descendência que prometera. Deus, ao unir homem e mulher, tinha o objetivo de que deles nascessem o descendente que ele prometeu. E quem é essa descendência prometida? Qual é essa descendência prometida? Será que são os filhos que Deus prometeu a Abraão, como as areias? Não. Gênesis 3,15. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Sabe por que Deus fez o casamento, irmãos? Para trazer redenção ao homem. Deus disse que o homem vai ser redimido. E isso vai acontecer por meio do casamento, da união de um homem e de uma mulher. Por meio de gerações que vão se passando. Para que então possa haver redenção para o ser humano. Assim, queridos, toda vez que acontece um divórcio, é desfazer a instituição que Deus fez com o propósito de apontar para a nossa redenção como homens pecadores. Todas as vezes que uma pessoa quebra a aliança do casamento, ela está, junto a isso, cuspindo, rejeitando aquilo que Deus fez para apontar para a redenção que teríamos em Cristo. A família é importante porque ela faz parte do plano redentor de Deus. Isso mostra por que Deus é tão severo e tão direto ao tratar de algumas coisas, tais como o casamento, ou sexo antes do casamento, ou qualquer coisa que diminua o valor da família. Família foi feita com um propósito redentivo. Homens e mulheres se casaram até chegar o Redentor. E diante disso que o profeta Malaquias fala, no final do versículo 15. Portanto, se Deus fez isso, cuidai de vós mesmos, e ninguém seja infiel com a mulher da sua mocidade. Pelo fato do casamento ser a transformação de dois em um, para um propósito santo, eles deveriam, primeiro, cuidar deles mesmos. Para um casamento caminhar bem, cuide de você mesmo. É a primeira coisa que um marido e uma esposa faz para que o casamento funcione bem. Cuide da sua vida com Deus. Cuide de você mesmo. Cuidado com os seus olhos. Cuidado com o seu coração. Cuidado com as suas companhias. Olhe para Cristo como padrão de marido da igreja. Cuide de vocês mesmos. E mais, para assim vocês não serem infiéis para com a mulher da sua mocidade. O terceiro motivo pelo qual Deus não aceitava o divórcio é simples. Deus odeia o divórcio. É o tema do nosso sermão. Deus odeia o divórcio. Versículo 16. Aqui vemos claramente o que Deus sente em relação ao divórcio. Aqui ele usa a palavra repúdio. Porque o Senhor, Deus de Israel, diz que odeia o repúdio. Os irmãos querem saber o que Deus sente em relação ao divórcio. Ele odeia. Você já viu algum outro versículo na Bíblia falando que Deus odeia alguma coisa? Pois Deus odeia divórcio. Aqui, claramente, é disposto o sentimento de Deus em relação ao repúdio. Esse ódio de Deus ao divórcio está vinculado, primeiro, ao fato de que ele é uma quebra da aliança feita diante de Deus. Lembra-se? Ele é a testemunha. A aliança foi feita diante dele. E segundo, é uma quebra daquilo que ele fez apontando para o plano da redenção. E é justamente por causa desse ódio de Deus ao divórcio, mesmo que ele não seja um sacramento, como a igreja romana pensa, Deus admitiu apenas em duas situações. Primeiro, quando somos vítimas do adultério, como ele fala lá em Mateus 19:9, mas que ele admite apenas por causa da dureza do nosso coração, mas o ideal é que haja o perdão e a restauração, mas Deus entende aquele que é ofendido nisso, tá? E o segundo aspecto é quando um cônjuge descrente resolve abandonar o crente, que é o que é descrito lá em 1 Coríntios 7:5. O que aconteceu muito lá em Corinto? Alguns homens e algumas mulheres convertiam-se ao Senhor, e aí o seu cônjuge descrente dizia, ou esse Cristo ou eu. Vou embora de casa porque você quer servir a esse Cristo. Aí Paulo diz, ok, tudo bem, deixa a pessoa ir embora. Deixa a pessoa ir embora. Porque mais importante é sermos fiéis a Deus do que a pessoa com quem nós estamos casados. Então, nesse caso, quando o cônjuge descrente resolve abandonar o que é crente, Deus também permitiu
dar a carta de divórcio. E aí, nesse momento, alguém pode dizer, pastor, então o divórcio é um pecado imperdoável? Não, porque o pecado imperdoável é apenas a blasfêmia contra o Espírito Santo. Mas nós não podemos minimizar os efeitos danosos do divórcio. O divórcio, ele é nocivo à pessoa, ele é nocivo à família e envergonha o nome da igreja. Acima de tudo, desagrada a Deus. Deus odeia o divórcio. Os homens, nos dias de Malaquias, estavam se separando das suas esposas para casarem com outras sem ser pelos motivos bíblicos. Veja se isso não tem acontecido em nossos dias, queridos. Podemos ver até nas igrejas as pessoas se separando apenas por incompatibilidade de gênios, sem se enquadrar nos requisitos bíblicos para o divórcio. Apenas cansei dessa pessoa. Cansei. Eu acho que eu vou ser mais feliz longe dele. E eu acho também, e como o discurso é piedoso, eu acho também que ele vai ser mais feliz longe de mim, porque eu não estou conseguindo fazer ele feliz. Sabe quando você era novo, começava a namorar com uma pessoa e você queria terminar e você dizia, não, o problema não é você, sou eu. Desculpa, conversa mole. Você só quer dizer, né? Não, o problema sou eu preciso me resolver. Aí você terminava o namoro. Tem gente que faz isso com casamento. Olha, o problema não é você, sou eu, tá? Desculpa furada diante de Deus. Deus não aceita essas desculpas vazias. Tanto os homens abandonam a mulher, como também hoje, acontecendo muito, mulheres que abandonam os seus maridos. Os irmãos que estavam aqui na palestra do encontro de casais, lembram-se do caso que o reverendo Gildásio contou. Um homem de Deus, fiel, temente ao Senhor. E um belo dia, a mulher disse, não quero mais. Simplesmente não quero. E acontece. Assim como tem homens, queridos, quantos casos eu conheço de mulheres que são espetaculares dentro de casa. Cuida da casa, cuida do filho, não deixa o marido ter roupa amassada, cuida da alimentação do marido. É mega cuidadosa. Se cuida para ficar bonita para o marido, e o marido simplesmente arruma uma mulher na rua. Vocês conhecem coisa assim? Acontece muito. É uma deslealdade para com Deus e com a mulher da sua mocidade. Malaquias ainda fala também que Deus odeia. Veja, e também o que Deus também odeia. Veja como ele termina o versículo 16. Diz que Deus também odeia aquele que cobre de violência as suas vestes. Diz o Senhor dos Exércitos. Essa também é uma expressão difícil de interpretar, mas pelo contexto pode se referir àquela pessoa que se divorcia e o faz de maneira violenta. É aquele que agride fisicamente ou agride psicologicamente o cônjuge. Quantas mulheres são agredidas fisicamente? Quantas mulheres são humilhadas dentro de casa? Essas mulheres também têm o direito de se divorciar. É uma forma de abandono da pessoa viva. É cruel, irmãos. Quantos homens cruéis eu tive o desprazer de ver falando coisas terríveis para sua esposa, humilhando a sua esposa, batendo em sua esposa. Assim como tem mulher também que humilha o marido, tá? Ela pensa porque sabe mais, porque é melhor alguma coisa, ela bota o marido lá para baixo. É humilhação isso. Tem coisa mais terrível do que ver uma esposa falando mal do marido, um marido falando mal da esposa. Isso é uma espécie de violência. E ele disse que Deus também odeia aquele que cobre de violência as suas vestes. Diz o Senhor dos Exércitos. Por fim, versículo 16. Portanto, cuidai de vós mesmos. Mais uma vez, a mesma orientação. Cuidai de vós mesmos. Mesma orientação do versículo 15. E não sejais infiéis. Infiéis a Deus e infiéis à pessoa com quem você casou. Eu falei que o texto não era fácil. Mas eu creio que deu para perceber que eu não inventei nada. Está no texto. Como que esse texto se aplica a nós, queridos? Tem muito a nos ensinar. Jovens, casados, quem quer casar, quem está pensando em divorciar. Tem para todo mundo aqui. Primeira aplicação é que nós podemos ver que, historicamente, o casamento misto de um crente com um descrente se tornou um grande problema para o povo de Deus. Essa é a primeira lição que nós tiramos aqui. Na maioria dos casamentos mistos, queridos, são descrentes que levam cônjuges de crente e os filhos para longe da igreja. O coração
de um filho, de um crente casado com um descrente, é tão pecaminoso quanto de qualquer outra pessoa. Mas se tem um outro lado chamando para fora da igreja, você acha que o filho vai para onde? Seja bem sincero. Vai inclinar para onde? Às vezes, dois pais crentes piedosos, o filho é um descrente. Imagine um crente com um descrente. Há uma ilustração bem pragmática, mas que ilustra bem isso. Né? As pessoas dizem o seguinte: pastor, eu conheço vários exemplos da pessoa que casou com um descrente e depois fulano converteu. Ok, eu também conheço. Mas para um que eu conheço 10 que não converteu e a pessoa sofreu uma vida inteira. Tá? É basicamente o seguinte: você vai andar numa empresa aérea e quando você vai comprar a passagem, lá embaixo está escrito assim: nessa companhia aérea, 9 entre 10 aviões caem. Você entraria nesse avião? Só se você fosse louco, né? Só se você fosse louco. É basicamente isso, casar com um descrente. No mínimo, você está tentando a Deus. O diabo dizendo: se joga daqui. E você está tentando a Deus. Jovem, eu sei que tem hora que bate o desespero, né? Com quem eu vou casar? Vou ficar para titia. Ainda mais se for uma moça, né? Aí vem o tal do namoro missionário. Meus irmãos, me dê um versículo, meio versículo na Bíblia. Meio versículo na Bíblia para poder fortalecer o argumento do namoro missionário. Eu vou namorar porque se for crente ele converte. Você ora para converter. Se converter, você namora. Antes disso, nunca. Não faça isso. E assim, quanto mais junto você fica com a pessoa, mais o laço fortalece. E pior fica depois de separar. O casamento, jovem, é uma das decisões mais sérias da sua vida. E você pode muitas vezes fazer tudo certo e ainda assim dar errado. Imagine se você começar fazendo errado. Você espera que vai dar tudo certo? Dificilmente. Você não se torna só uma só carne com o seu trabalho. Você não se torna uma só carne com o seu pai, com a sua mãe, com o seu carro, mas você se torna com o seu cônjuge. Por isso, pense bem com quem você vai casar. Pondere bem. Primeiro, se essa pessoa ama Deus acima de todas as coisas. Se ela ama o Senhor. Porque aquele que não conhece o amor de Deus revelado em Cristo, ele não tem como saber o que é amar a esposa como Cristo amou a igreja. Não é isso que Paulo diz aos maridos? Amem a sua esposa como Cristo amou a igreja. Como que ela vai fazer isso? Como que uma mulher vai ser uma boa esposa se ela não se sujeita a Cristo? Afinal de contas, a mulher deve se sujeitar ao seu marido como a igreja é sujeita a Cristo. Se ela não é uma serva de Cristo, como é que ela vai saber se sujeitar à liderança do marido? Não vai. Porque o referencial que é Jesus já não tem no relacionamento. Uma segunda aplicação para nós, queridos, é a importância de zelarmos pelo nosso casamento. Meus irmãos, lembremos o que Deus sente em relação ao divórcio por motivos não bíblicos. Deus odeia. Por isso, cuide do seu casamento. Não deixe o seu casamento quebrar. Não deixe o seu casamento afundar. Cuidado com as palavras que você usa dentro do casamento. Não queira, homem, dar uma de machão dentro de casa, gritando, falando mais alto, esbravejando, porque você está botando o seu casamento na corda bamba. Não queira, minha irmã, assumir um papel que Deus não lhe deu de liderança, de mandar no seu marido, de gritar com o seu marido, porque Deus não lhe deu esse papel. Alimente o seu casamento como Deus quer, para que ele não venha a afundar e você não tenha o desprazer de entrar em um divórcio, que é bagaço de gente para tudo que é lado. É gente quebrada para tudo que é lado. A terceira aplicação é que nós não devemos casar com aqueles que não conhecem o Senhor e não devemos nos divorciar por motivos não bíblicos, porque ao não fazermos isso, ao agirmos assim, nós iremos nos assemelhar com Cristo
na relação que ele tem com a sua igreja. A grande questão é que o nosso casamento deve refletir a relação que Cristo tem com a sua igreja. E o Senhor Jesus, ele é descrito na Bíblia como noivo da sua igreja. Vejam o que diz o texto de Apocalipse, capítulo 19, os versículos 7 e 8. Alegremo-nos, exultemos e demos-lhes a glória, porque são chegadas as bodas do Cordeiro. Ou seja, chegou o grande dia do casamento de Cristo. Quem é essa esposa dele? Quem é a esposa que vai se apresentar nas bodas do Cordeiro para Cristo? O texto responde: cuja esposa a si mesmo já se ataviou. Como que ela se ataviou? Foi-lhe dado vestir-se de linho finíssimo, resplandecente, tá branquinho, uma roupa branquinha, sabe? A noiva lá, linda, vestida de branco. É um linho finíssimo, resplandecente e puro. Porque o linho finíssimo são os atos de justiça dos santos. Quem é a noiva de Cristo? É alguém purificado. É alguém limpo. E, queridos, nós não devemos nos casar com descrentes. Porque a noiva de Cristo não é uma descrente. A noiva de Cristo, ela foi purificada pelo sangue do Cordeiro. Cristo se casou com aqueles que foram purificados. Por isso, aqueles que não casaram não devem se casar com aqueles que não servem ao Senhor. Além disso, nós não devemos nos divorciar sem os motivos bíblicos, porque Cristo foi fiel à sua noiva até a morte. E ainda pior, porque mesmo em meio aos adultérios espirituais que cometemos, Ele simplesmente nos perdoa. Talvez você tenha chegado aqui nessa noite e você tenha sido a vítima do adultério. Você foi abandonado, você foi traído. É em momentos como esse que a beleza do Evangelho se torna ainda mais patente diante dos nossos olhos. Saiba que se você teve um marido, ou uma noiva, ou uma esposa que lhe abandonou, saiba que o amado da sua alma, o noivo perfeito, ele nunca vai lhe trair. Pelo contrário, ele vai se entregar por você. Ele se entregou por você. E é Ele que lhe purifica. É Ele que vai botar esse vestido de linho finíssimo para lhe deixar belo, a imagem de Cristo Jesus. Mas, pastor, e agora? Eu já casei com um descrente. Eu conheço gente que cresceu na igreja, vida toda na igreja, e nunca ouviu falar que não devia casar com um descrente. Nunca ouviu falar. E aí, você faz o quê numa situação como essa? Se você casou com um descrente, o seu caso é descrito lá em 1 Coríntios 7, versículos 10 a 16. Permita-me ler o texto. Ora, aos casados, ordeno, não eu, mas o Senhor, que a mulher não se separe do seu marido. Ou seja, você casou com um descrente, não se separe do seu marido. Se, porém, ela vier a separar-se, que não se case ou se reconcilie com seu marido, e que o marido não se aparte da sua mulher. Aos mais digo eu, não Senhor, se algum irmão tem mulher incrédula, e esta consente em morar com ele, não abandone. E a mulher que tem marido incrédulo, e este consente em viver com ela, não deixe o marido. E aqui vem o X da questão. Por quê? Que uma mulher que casou com um homem descrente e um homem que casou com uma mulher descrente não devem largar o seu cônjuge. Versículo 14. Porque o marido incrédulo é santificado no convívio da esposa, e a esposa incrédula é santificada no convívio com o marido crente. Doutra sorte, os vossos filhos seriam impuros, porém agora são santos. Mas, a adversativa, se o descrente quiser separar-se, apartar-se, que se aparte. Se a pessoa acha um problema você ser crente, que se aparte. Em tais casos, diz o apóstolo Paulo, não fica sujeito à servidão, nem o irmão, nem a irmã. Deus vos tem chamado à paz. Não é para você ficar vivendo o inferno, não, dentro de casa. Que a pessoa diz, não, eu tenho que ficar casado e fica vivendo aquele inferno ali. Ele está dizendo, não, gente. Deus chamou você para a paz, não é para viver o inferno, não. Como, pois, sabes, ó mulher, se salvará o teu marido? Ou como sabes, ó marido, se salvará a tua mulher? Ou seja, a pessoa que fica ali insistindo, tem mulher que apanha do marido
E insiste, não, pastor, ele vai converter. E está ali apanhando. Não, pastor, ele vai converter. Como é que você sabe que você vai salvar o teu marido? Ou como é que você sabe que não vai sair de dentro de casa, dentro do camburão do IML? Você não sabe. Por isso é melhor se apartar do que apanhar, do que viver debaixo desse clima rixoso dentro de casa. Mas saiba você, mulher crente, homem crente, casado com incrédulo, você já está casado. Já foi feita uma aliança diante do Senhor, tá? Deus estava lá no dia do seu casamento, vendo tudo. E ele diz que você pode santificar o seu marido e a tua esposa. Por isso, ore por ele. Todo dia. Não deixe de orar por essa pessoa, para que a salvação em Cristo alcance ela, para que ela seja transformada. E você possa se alegrar. Você possa ver a bênção de Deus sobre a sua casa. Mas não se contente em apenas ver a sua casa desestruturada. Tudo bem, eu vou para a igreja, ele não reclama comigo. Basta isso, não basta isso. Queira como Josué, eu e minha casa servimos ao Senhor. Queira entrar por aqui essas portas, você, seu marido, seus filhos, seus netos, todo mundo de mão dada para vir cultuar o Senhor. Deseje isso para a sua vida. E Deus não quer menos do que isso para você. Por isso, ore. Ore pela conversão dos seus filhos, minha irmã. Ore. Ore pela conversão do seu marido. Ore pela conversão da sua esposa. Porque o mesmo Deus que fez brilhar a luz sobre a sua vida pode converter o seu cônjuge incrédulo. Mas, para você que está aqui conosco nessa noite e que não tem Jesus como seu único e suficiente Salvador, talvez você ouvir esse sermão e pense, não, foi lá na igreja, o pastor deu um bocado de lição de moral, que não é para crente casar com descrente, ele foi lá, falou que não é para a gente separar mesmo do marido e da esposa, ele falou um bocado de coisa lá, um bocado de regra. Não, não vim falar sobre isso não, tá? Eu vim falar sobre Cristo. É sobre ele. Quando a Bíblia fala sobre não casar com incrédulo, a Bíblia está falando sobre Cristo. Cristo não se casou com uma noiva impura. Ele a purificou antes disso. Cristo não deu carta de repúdio à sua esposa, mesmo ela tendo traído ele, mesmo você desobedecendo a lei dele. Pedro negou e nem assim Jesus deu carta de divórcio. O abandonou. E é sobre ele que eu vim falar nessa noite. Nessa noite você pode encontrar aquele que nunca irá te trair, aquele que nunca irá te abandonar, e que apesar da infidelidade da sua noiva, ele permanece fiel. Querido, no Antigo Testamento, o adúltero era o que morria com a pena de morte, sendo apedrejado até a morte. No nosso caso, o fiel, Jesus Cristo, foi aquele que se pôs não para ser apedrejado, mas para ser humilhado e pendurado em uma cruz, numa morte maldita. Tudo isso para salvar um povo adúltero, de um coração duro. A mesma expressão utilizada por Tiago: infiéis, não sabeis que a amizade no mundo é inimizade contra Deus. Cristo morreu pelos infiéis para trazer a redenção. E o que você precisa nessa noite, mais do que resolver os problemas do seu casamento, mais do que achar um marido, mais do que achar uma esposa, é achar aquele que é o amado da sua alma, aquele que pode lhe amar e que lhe amou até a morte e a morte de cruz. Por isso, nessa noite, não endureça o seu coração. Renda-se a Cristo. Abrace Ele como o único e suficiente Salvador da sua vida. Diga que Ele é o verdadeiro amor da sua vida. E ainda que o seu marido e a sua esposa te abandone, Ele jamais te abandona. Ele jamais te deixa. Ele jamais te trai. Por isso, confie no noivo da igreja. Naquele que vem para nos deixar limpos, mais alvos do que a neve, com aquela bela roupa, vestes de pureza, para poder entrar nessa relação eterna com Ele. E viveremos eternamente com Ele, glorificando e exaltando o bom noivo, o bom nome do noivo da igreja, o Senhor Jesus Cristo. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor restaure os nossos casamentos, que o Senhor dê bons casamentos para os nossos jovens. Oremos, queridos. Pai, eis a Tua palavra, em que o Senhor nos ensina como um pai, como o nosso Criador, como que as coisas devem funcionar no nosso lar.
E nós te pedimos, Senhor, abençoa a nossa igreja. Purifica a nossa igreja, Senhor. Não nos deixa lidar com aquilo que desagrada ao Senhor e afeta o culto. Restaura, Senhor, os casamentos que estão quebrados. Quantas pessoas, Pai, estão em um casamento de fachada, um marido que não ama mais a esposa, não se entrega por ela, não renuncia desejos próprios por ela. Quantas esposas, Senhor, que humilham seus maridos, ignoram eles. Ó Pai, tem misericórdia, para que isso não se encontre no meio do nosso arraial, no meio do nosso povo. Restaura os casamentos. Traz conversão, Senhor, aos cônjuges descrentes. Quantos irmãos e irmãs aqui sofrem por ver a incredulidade dos seus cônjuges. Mas te pedimos que o bom testemunho desse irmão e dessa irmã possa santificar o cônjuge, possa santificar os filhos deles. Abençoa a nossa igreja, Senhor, para que possamos, como conselho também, honrar os votos que fizemos diante do Senhor. Não nos deixa sermos desleais com o voto que fizemos, de irmos em frente com os juramentos que fizemos diante de Ti. Abençoa a nossa igreja e nos prepara para esse momento da ceia. Essa é a nossa oração em nome do Senhor Jesus. Amém.